Hoje nós vamos revisar, gente, sistema de numeração decimal, tá bom? Prestem bastante atenção nessa revisão, né? Porque na prova vocês tiveram dificuldades, tá certo? Então, vocês vão prestar atenção aqui. Olha, o sistema de numeração decimal é de base 10, ou seja, utiliza 10 algarismos, 10 símbolos diferentes para representar todos os números. Eles são formados pelos algarismos de 0 até 9, né? É um sistema posicional, ou seja, a posição do algarismo no número modifica o seu valor. Então, o 3, se ele estiver na unidade, ele tem um valor. Se ele estiver na dezena, ele tem outro valor e assim sucessivamente, né? Ele possui símbolos diferentes para representar a quantidade de 1 a 9 e um símbolo para representar a ausência de quantidade, que é o 0, né? Como é um sistema posicional, mesmo tendo poucos símbolos, é possível representar todos os números. As quantidades são agrupadas de 10 em 10 e recebem as seguintes denominações. Uma unidade vale uma unidade mesmo, né, gente? Mas já 10 unidades já vai ser uma dezena. No caso aqui, 10 dezenas vão ser o quê? Uma centena. E 10 centenas vão ser uma unidade de milhar, que no caso é 1000. É o que acontece quando vocês vão decompor um número, tá bom? Vocês decompõem um número. Às vezes a tia pergunta, qual algarismo está na posição das centenas? Aí você responde 100, mas não, gente, tem que prestar bastante atenção na pergunta, tá bom? Qual algarismo está posicionado na ordem das centenas? Aí você vai observar e vai responder, tá bom? Em relação à questão das ordens e classes, né? Cada algarismo, gente, cada classe possui 3 algarismos, tá bom? Então, para separar uma classe de outra, como por exemplo, aqui nós temos unidade, dezena e centena. Aqui já forma uma classe, né? A classe das unidades simples. Aí, bem aqui tem um pontinho, que eu chamo ele de 1000, tá vendo a setinha? Bem aqui, para separar, para começar uma nova classe, que é a segunda classe, que é a classe dos milhares. Então, aqui é a primeira classe, que é das unidades simples, que é a unidade, dezena e centena. E nós temos a segunda classe, que é milhares, milhões e bilhões, que vocês vão aprender mais na frente, tá bom? Por enquanto, vamos aprender aqui a primeira classe e o início da segunda classe, né? Digamos assim. Aqui tem dizendo, ó, 2 unidades, 2 dezenas e 2 centenas. 2 unidades de milhar. 2 unidades valem, lógico, 2 unidades. 2 dezenas valem 20. 2 centenas valem 200 e 2 unidades de milhar valem 2000. Olha, gente, eu vou colocar aqui um exemplo. Eu vou ver se dá para eu colocar aqui uma caneta, né, de caligrafia, para colocar um número aqui para ver se vocês entendem. Vou colocar o número 6.000. Deixa eu ver, não é aqui. Só um minutinho. Desculpa. Aqui. Deixa eu ver se é aqui. É aqui. Pronto, vou colocar aqui o número em cima disso aqui. 6.000. Deixa eu só mudar a cor aqui. Mudar esta cor para preto, para ficar mais visível para vocês. Ó. Vou colocar aqui um 5. 5.000. Ó o pontinho aqui separando, deixa eu ver se eu consigo. Pronto. 5.632. Só para poder eu lembrar vocês. Pronto, escrevi aqui, tia, com um pouquinho de dificuldade, mas deu certo. Olha, 5.632, gente, olha. Olha onde é que tá o 2. Na primeira ordem, porque, gente, olha, primeira ordem começa da direita para a esquerda. Primeira ordem, ó. Aí aqui, segunda ordem. Terceira ordem. E a quarta ordem. Tem mais, tá, gente? Mas, por enquanto, vamos aprender aqui. Vocês sempre vão começar a contar as ordens, né, da direita para a esquerda.
começando lá da unidade, tá bom? Primeira ordem, é um número ordinal, né? Primeira ordem e assim sucessivamente. Então, gente, nós temos aqui o 2 na primeira ordem, o 3 na segunda ordem, que é da dezena, o 6 na centena e o 5 na unidade de milhar. Gente, olha, quando a tia pergunta qual o valor absoluto de algum algarismo, do algarismo, seja lá qual for, ele não vai depender da ordem onde ele esteja, do lugar onde ele esteja. O 6 vai ser o 6, o 5 vai ser o 5, o 3 vai ser o 3 e o 2 vai ser o 2. Valores absolutos, que a tia tá falando, não confundam. Já quando eu falo, gente, valor posicional, sempre vocês estão com essa dúvida e essa confusão. Sempre tem essa questão da decomposição e acabam errando, olha. O 2, ele vai valer 2, ele está lá na unidade, não tá? O 3, ele está na casinha das dezenas, gente. Então, ele vale quanto? Se uma dezena vale 10, 3 dezenas vai valer quanto? 30. Muito bem. Aqui nas centenas, o 6. Se ele está lá na centena, gente, ele não vai valer 6, não. Ele vai valer o quê? 600, porque uma centena eu sei que são 100. Então, 6, lógico, vão ser 600. E aqui, passando para a unidade de milhar, eu vou saber que como a unidade de milhar é 1000, então, são 5.000. Então, a decomposição desse número, se você fosse escrever, seria 5.000 mais 600 mais 30 mais 2, tá bom? E não confundam mais, gente, a questão das ordens. Eu podia fazer a seguinte pergunta para vocês, ó. Tô tentando aqui fazer esse zero cheio de... Olha, eu poderia fazer a seguinte pergunta para vocês. Olha, preste atenção na pergunta. Qual algarismo está na terceira ordem, gente? É só você colocar do jeito que a tia fez aí em cima, desenhar, escrever os números, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Qual é o algarismo, hein, gente, que tá aqui na terceira ordem? Qual é ele? Qual é? É o 6. Agora, se a tia estiver perguntando quantas centenas tem esse número, a tia já explicou como é. Você vai colocar a vírgula aqui, ó, no último algarismo desse número. Eu sei que uma centena vale 100, não é? Vou escrever aqui o 100. Uma centena não vale 100? Pronto, vou escrever aqui. Uma centena vale 100. Então, eu vou cortar esses dois zeros, contar a quantidade de zeros que tem, ó. 1, 2. Não tem 2 zeros? Então, você vai pular 2 casas, ó. 1, 2. Qual foi o número que sobrou, gente? Qual foi? O 56. Então, tem 56 centenas nesse número. Olha a pergunta, como é diferente, tá bom? A pergunta. Se eu estivesse perguntando qual algarismo ocupa a quarta ordem, seria o 5, não é? Qual algarismo ocupa a segunda ordem? Seria o 2. Mas lá na provinha caiu assim, a seguinte pergunta, ó. Quantas centenas tem um número? Você coloca o 100 embaixo dele, coloca a vírgula aqui, tá certo? Lá no algarismo depois da unidade, né? Na direita para a esquerda. E eu vou saber que no 100 eu tenho 2 zeros. Então, eu vou cortar, vou pular 2 casas, gente. 1, 2. E circular o que sobrou, gente. O que sobrou é o que vai ser a resposta, 56 centenas. A mesma coisa se eu perguntasse quantas dezenas tem esse número, gente. Eu sei que uma dezena são 10, então eu só tenho um zero. Então, eu ia colocar a vírgula aqui e iria pular só uma casinha. E iria circular 563. Prestem muita atenção nisso, tá certo? É só uma questão de leitura. Prestem bem atenção, tá bom?